Olá, Gêmeos, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura para sua semana? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações também, para não perder nenhuma leitura. E lembra vocês que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez. E se isso acontecer, não força nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você. Boa sorte, Gêmeos. Vou começar tirando cartinhas de oráculo para abrir a nossa mensagem. Para Gêmeos, trazer também o Wild de Unknown, oráculo de arquétipos. Para o signo de Gêmeos. E também vou trazer o Animal Spirit para abrir a leitura de Gêmeos. Signo de Gêmeos. Opa. Vamos lá então, Gêmeos. Amor verdadeiro virá até mim. Assim como faço, assim seja. A sombra e a raposa. Ok, Gêmeos, aqui a nossa combinação realmente está falando sobre conexão. A gente tem a carta do oráculo aqui abençoando realmente uma conexão amorosa verdadeira, né? Algo que vem até você. Algo aqui que me dá a sensação de que você não tem que correr atrás, que você não tem que se desdobrar para ter. É algo que floresce, inclusive, naturalmente. Muito interessante vir com a carta da raposa, porque ela diz pra gente que a raposa é um animal extremamente compromissado. Ela se relaciona e se liga aos seus parceiros para relacionamentos duradouros. Ela é uma companhia que você pode contar com ela. Então ela não é de ter casos rasos, né, superficiais. Ela gosta de profundidade, ela gosta de conexão. Existem muitas qualidades aqui na carta da raposa, mas essa questão da forma como ela se relaciona é o que está chamando mais atenção aqui nesse conjunto. Aqui me vem muito energia de que ou pode ser alguém entrando aí na energia de vocês com essa energia da raposa, ou que essa seja uma característica desses geminianos. A carta da sombra, ela fala realmente desse nosso lado que não é tão bonitinho. E eu gosto muito de trazer essa percepção, porque normalmente esse lado, ele é renegado. A gente, em sociedade, né, a gente é sempre muito incentivado a querer estar sempre na luz. É um ideal de perfeição, de pureza, né, que é praticamente inatingível. E para chegar nesse local, parece que você tem que não ter sombras, né? Elas não podem existir, elas não podem te dominar. Então, toda vez que algum sentimento emerge que não seja tão bonitinho, tão puro, tão luminoso, a nossa vontade é trancar ele no porão, empurrar para debaixo do tapete ou ter uma coleira ali, né? Um aperto de ferro em cima de tudo isso que está emergindo. E essa carta fala pra gente que a gente está renegando uma parte importante de nós mesmos quando a gente faz isso. A gente é composto de luz e sombra. Não é sobre ser somente um ou somente o outro. É justamente sobre o contraste dos dois. Ao invés da gente renegar aquilo que aparece de tão profundo entre nós, que não é tão bonitinho, a gente tem justamente que sentar e conversar com isso e ver o que ele tem para nos dizer. Aproximar esse nosso lado com clareza, com compaixão também, para entender, para validar sentimentos e para assim trazê-los mais para a consciência e não deixar que a gente seja simplesmente dominado por eles. Mas esses lados falam coisas muito importantes para nós, falam coisas importantes para o nosso passado. Aqui eu senti inclusive de ressaltar para vocês uma visão que eu tenho a respeito até dos sentimentos de raiva, né? A raiva é um sentimento que emerge quando até a gente já desistiu da gente mesmo. A raiva é aquele lugar que bate o pé e não aceita. E ela fala não, não tá certo, você não merece isso, você merece mais. A raiva por si só não é boa nem má, ela só é. O que você faz com essa raiva, aí sim,
ela pode ser positiva ou negativa. Se quando esse sentimento emerge, a sua forma de lidar é quebrando as coisas de casa, sendo grosseiro com outras pessoas, realmente, aí vai ser uma situação negativa. Agora, se você pega essa raiva para entender o que esse sentimento está tentando te dizer, o que está tão errado, o que está tão fora de lugar na sua vida, aí pode se tornar alguma coisa extremamente positiva. Então, aqui me diz muito sobre um momento da gente integrar uma parte de nós mesmos que a gente está mantendo oculta. Essa carta pede para a gente fazer uma pergunta, Gêmeos. Qual é a parte de você que você mais despreza? Ali tem uma informação importante, tem um direcionamento importante. E aqui também pede para eu ressaltar que tem uma frase nessa carta que ela diz assim: quanto mais perto um objeto está da luz, maior é a sombra que ele projeta. Então, reflete um pouquinho sobre essa informação. Vamos passar agora para o tarô para a gente aprofundar nessas informações. Vamos ver aqui com o Moonchild, para aprofundar nas mensagens do signo de Gêmeos. Mensagem para Gêmeos. A grande sacerdotisa. 5 de paus invertido. Rei de paus invertido. E a força. Fundo do deck nós temos a estrela invertida, tá? Gêmeos, a gente pode estar num momento que a gente está um pouquinho desalinhado. A carta da estrela no fundo do deck me fala de um momento que a gente não tem nem muita clareza do que a gente quer, do que a gente gostaria de pedir. É como se até tivesse um momento aqui, uma fluidez para isso. É como se o universo estivesse falando o que você deseja, Gêmeos. E não existe essa clareza em Gêmeos nesse momento. E muitas vezes, por não ter uma clareza do que pedir, você nem pede, né? Quando a gente não sabe dizer, a gente não sabe responder a essa pergunta, normalmente a gente precisa dar um passinho para trás e a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa olhar para nós mesmos, para entender realmente qual é o chamado desse momento, para onde a nossa história está chamando a gente. Aqui me pede um momento realmente de conexão com a nossa intuição, com quem a gente é de verdade, as coisas que a gente faz ali no secreto, né? Num contato profundo com a gente mesmo, porque existem coisas que não estão sendo vistas nesse momento, Gêmeos. Tem informações para chegar até vocês também, e elas vão chegar por um canal mais intuitivo, mais espiritual, mais instintivo, vai vir ali pelo sentir, né? Não é uma informação que chega por alguém, não é algo que vai ser ensinado por outros. Talvez seja algo, inclusive, vindo aí do plano espiritual pra gente. Para receber essa mensagem, a gente precisa estar extremamente conectado. Aqui tem um sentimento grande de medo. Tem um medo paralisando vocês até na direção desse querer. E esse medo, Gêmeos, quando ele aparece, ele rouba uma porção importante ali da nossa autenticidade. Quando a gente tem esse medo, e aí pode ser de qualquer coisa, né? Alguma insegurança que a gente tenha, alguma parte de nós que a gente acha inadequada, tem esse medo traz um bloqueio ali da nossa total expressão, da expressão de quem nós somos. A gente começa a querer se proteger demais e não deixar essa luz brilhar. Que veio muito interessante essa ilustração, porque essa carta, quando ela vem invertida, ela me fala um pouquinho sobre medos mesmo, sobre um conflito mental que é muito de nós para nós mesmos, né? E aqui eu comecei falando sobre a nossa luz estar bloqueada e existe essa luz aqui. Então é como se tivesse realmente um medo de se expressar, de ser quem você é. Ou de alguma forma você se sente inseguro ao fazer isso, tá? Aqui tá me ressaltando muito essa imagem de Saturno, né? Saturno é considerado o senhor do karma. É como se chegasse um momento em que o universo tá te cobrando essa autenticidade. Você não consegue mais passar pelas situações sem ser você mesmo, Gêmeos. E aqui esse medo tá impedindo você de fazer isso. Rei de paus invertido me fala justamente dessa questão de autenticidade. Quando essa carta vem invertida, ela tá me falando de um excesso de controle.
E o que está por trás desse controle? Você não quer ter surpresas desagradáveis, Gêmeos. Então você quer ter sempre a clareza do que vai acontecer, do que você está fazendo, do que você vai receber em troca, para justamente se proteger um pouco mais e você não ter nenhum resultado ali que te tire do seu conforto. Só que quando você faz isso, você tenta controlar demais as narrativas e as situações, você rouba a espontaneidade desses locais e dessas situações. E é justamente nessa espontaneidade que eu sinto que essa autenticidade, essa luz interna vem à tona. Então você mesmo está colocando esse bloqueio, Gêmeos, por algum medo que não é menos justificado, mas que ele precisa ser olhado, porque sem você reconhecer isso que está te privando de ser você mesmo, você nunca vai deixar essa luz brilhar. E eu sinto que toda essa jornada está levando a gente para a carta da força, para a gente reconhecer que a grande força e o grande poder que a gente tem na nossa existência é ser quem nós somos, é estar confortável na própria pele. Eu acho que essa é a frase que mais conversa comigo quando a carta da força aparece. Estar bem na própria pele, independente do que o exterior ache de você, independente do que o exterior queira de você. Você ter a consciência tranquila e você estar realmente bem com quem você é, tá? Vamos trazer o Moon Child para a gente aprofundar nessa mensagem aqui para o signo de Gêmeos. Para Gêmeos, mensagem para Gêmeos. Grande sacerdotisa invertida do que estamos falando aqui. 10 de copas. Cavaleiro de espadas, 10 de espadas, nossa, com as de copas. Tá, a gente tá buscando aqui um desbloqueio emocional. Então eu sinto que boa parte do que essa sacerdotisa quer falar para você, do que ela quer trazer para a luz, do que ela quer que o véu caia, tá relacionado a algum bloqueio emocional que a gente tenha. A gente tem aqui duas cartas, 10, que são cartas de que remetem a finais de ciclos, né? Então a gente tem aqui a carta do 10 de copas, que é uma carta de realização, de felicidade plena, de conseguir ali os nossos objetivos. E a gente tem o 10 de espadas, que é uma carta que fala de finais dolorosos, né? Perceba aqui como é que a energia de cada uma delas é diferente. Uma aqui tem as copas coloridas, tem esse arco-íris, tem uma família brincando, feliz, você tem uma água fluindo, você tem um sol brilhando. É tudo de positivo, né? É todo aquele sonho realizado. Nessa carta aqui, a gente tem essa figura sozinha, solitária, apenas com os seus pensamentos ali, corroendo ela por dentro. A carta da sombra pediu pra gente fazer uma pergunta, né? Olhar para dentro e falar o que a gente mais despreza sobre nós mesmos. Tem alguma coisa, Gêmeos, na transição aqui de uma carta para outra que pode conter essa resposta. É justamente essa visão que a gente quer modificar, entender e ressignificar nesse momento. Tem algo sobre as suas aspirações, aquilo que você desejava de coração, que ficou perdido depois de uma experiência difícil, de uma finalização dolorosa. E eu sinto que a resposta que muitos tiveram depois disso foi fugir. Fugir das situações. Você nem se permite se envolver o suficiente para correr o risco de ser machucado de novo. Então tem só você aqui correndo atrás daquilo que você acredita certo. Só que o que isso está fazendo, na verdade, é tirar você das situações, tirar você dos encontros, tirar você das trocas importantes. Tudo isso num sentimento que foi válido. Isso aqui jamais é para invalidar o que você sentiu, mas para você entender por que você está sendo muito condicionado a agir de uma determinada maneira, tá? Carta, aqui no fundo do deck a gente tem a temperança também, que é uma carta que me fala de cura, é uma carta que me fala de libertação. Então quando a gente está falando aqui de desbloquear esse emocional, a gente está querendo se livrar também desses condicionamentos, desse mental que às vezes indicou pra gente que o caminho mais seguro era justamente o de se recolher, o de se privar, tá? Vamos ver aqui o 5 de paus invertido do que estamos falando. 5 de paus.
3 de pentáculos, 10 de paus, com o rei de espadas. Fundo do deck a gente tem o 8 de espadas. O 3 de pentáculos fala sobre cooperação, fala sobre a gente poder pedir ajuda, a gente poder contar com uma comunidade, a gente poder dividir ali os nossos fardos, a gente poder aprender com outras pessoas, em oposição a uma energia extremamente solitária, uma energia extremamente autossuficiente. A carta da raposa que veio aqui no começo, ela fala que a raposa não funciona muito bem quando ela não está em conexão com outras pessoas. Ela perde uma parte importante de quem ela é quando ela se recolhe demais. Tá? E eu sinto que aqui é um chamado, Gêmeos, para você voltar a colaborar, para você voltar a ter trocas, né? Trocas que te engrandeçam. Para muitos até aqui, aprender a pedir ajuda. Tem uma energia grande de fardo, como se você estivesse realmente carregando muita coisa, sustentando muita coisa, que não necessariamente você precisa fazer sozinho, Gêmeos. Então, essa energia de colaboração, eu sinto que para além de ajudar o seu espírito, porque Gêmeos é um signo muito, por mais que seja um signo de ar, ele é extremamente relacional. Vocês ganham muito nas trocas, né? Vocês têm uma mente aberta. Então é muito importante essa troca para trazer uma essência de Gêmeos para fora também. Mas eu sinto que para além disso, essa ajuda, esse pedir ajuda, esse estender a mão para o outro, também retira um pouco desse cansaço, de muita responsabilidade que vocês estão se sentindo compelidos a carregar nesse momento. Aqui me diz também um excesso de energia mental, com esse rei de espadas. E ela não é por si só uma energia negativa, mas com esse 8 de espadas aqui no fundo do deck, me remete que pode ter um excesso de mental nesse momento. É como se esse mental aqui que eu tô vendo representado por esses corvos, né? Eu acredito que sejam corvos aqui, ele está prendendo a gente, né? A gente está se sentindo sufocado por um excesso de mental nesse momento. Então me diz até que vocês já tiveram aqui muita maestria em enxergar as situações de um ponto de vista lógico, muito racional, e agora está na hora de cortar um pouquinho dessas cordas, está na hora de sentir um pouquinho também. Rei de paus, do que estamos falando aqui? Rei de paus, 7 de pentáculos, invertido, o imperador, cavaleiro de paus. Fundo do deck a gente tem a imperatriz, então a gente tem o imperador e a imperatriz aqui nessa tiragem. Olha, essa falta de confiança em vocês mesmos, Gêmeos, essa necessidade de controle excessivo, ela esconde, na verdade, uma insegurança naquilo que vocês têm a oferecer. É como se o que você trouxesse para a mesa não fosse bom o bastante. Você está sempre se cobrando uma perfeição porque você não confia naquilo que você tem para dar naturalmente, tá? A carta do imperador, para mim, ela chega, não é nem com um pedido, é como uma exigência. Ele pede que essa autenticidade venha à tona. Ela pede que você tome as rédeas da sua vida. Ela pede, inclusive, que você não se permita mais ser usado como marionete na vontade dos outros, que a sua vontade comece a prevalecer. Aqui não é uma energia de pedido, aqui é uma energia de exigência, muito semelhante à energia que a gente viu com Saturno aqui. Aqui diz para mim, Gêmeos, que o maior inimigo que vocês têm nesse momento é o medo. E é principalmente o medo de ser quem vocês são, de expressar quem vocês são e a sua verdade. É o medo de não reconhecer aquilo que você tem para oferecer. E aqui vem a carta da Imperatriz no fundo do deck, a temperança aparecendo novamente. Quando você não confia aqui na sua habilidade, no que você tem para oferecer, você não confia naquilo que você tem para trazer no mundo. Isso pode afetar, inclusive, a habilidade de vocês em alguma outra área. Nos projetos, pode influenciar na sua criatividade. Se você não confia ali nas sementes que você tem para oferecer, como é que você vai se dedicar completamente a trazer algo para o mundo, né? Cavaleiro de paus invertido me reforça a questão de como essa autenticidade está bloqueada. E aí eu quero que a gente tire um momentinho para analisar juntos essa ilustração, né? A gente tem aqui uma mulher tocando um instrumento.
E ela está sendo inspirada. Você vê esses pontinhos aqui vindo de cima como se ela estivesse recebendo uma inspiração divina. Ela está tão alinhada com quem ela é que essa inspiração chega até ela. E essa energia dela é contagiante por causa disso, né? Essa energia do tambor aqui fala para mim muito disso. E aqui no fundo a gente tem esse cavalo negro pulando, livre, um cavalo selvagem, e aqui para mim é a representação da nossa espontaneidade, é inclusive a representação da nossa sombra, tá? Aqui nesse deck vem muitas representações aqui com um cavalo branco e um cavalo negro, para mim representam a nossa luz e a nossa sombra. Então aqui ela tá deixando essa sombra dançar, ela não tá reprimindo esse lado mais selvagem, esse lado mais excêntrico que existe dentro dela. Tem um pedido grande para deixar esse lado excêntrico vir à tona. Ele está sendo contido por muito tempo, às vezes até numa necessidade, numa falsa ideia de que é necessário fazer isso, ele precisa ser reprimido, mas aqui não. Aqui não, gêmeos, aqui está dizendo que é justamente isso que você precisa para ter essa autenticidade de volta, ok? A carta da força, o que estamos falando aqui. A Imperatriz invertida, Rainha de espadas, com 6 de paus e a carta dos amantes no fundo do deck. A carta dos amantes me fala de momento de escolha. Eu achei muito interessante aqui a leitura, gêmeos, porque a gente começou ela falando de amor, falando de conexão. Tem momentos da nossa leitura também que falam dessas trocas, dessa comunidade. Mas a raiz dessa leitura está fundada em você mesmo. Está fundada naquilo que você é, em deixar a sua expressão vir à tona, estar bem na própria pele, né? Eu sinto que isso tudo é algo importante para também as nossas relações. A carta dos amantes no fundo do deck, ela ressalta muito esse momento de encontro de almas, né? Onde duas almas se encontram e elas se entendem e elas se conectam de uma maneira extremamente profunda. Mas ela sempre ressalta a importância da sua individualidade. Você não deixa de ser um indivíduo porque está relacionado com outro. O seu amor próprio vai ser sempre o amor da sua vida, não essa conexão com o outro. E quanto mais conectado com você mesmo você for, quanto mais você honrar seus próprios desejos, mais essa conexão tende a se fortalecer. Senão você simplesmente se entrega ao outro, se perde no outro. Essa sequência aqui me fala exatamente disso. Me fala que muitos geminianos têm aí na raiz uma necessidade profunda de ser visto, de ser acolhido, de ser celebrado. É o que essa carta dos 6 de paus me reforça. As suas vitórias não são simplesmente uma vitória. Elas são meios de mostrar aos outros o quanto você é bom, o quanto você é importante, o quanto você consegue as coisas. E ao invés dessas vitórias serem um testemunho do quanto as suas sementes são sim importantes e aquilo que você tem a oferecer ao mundo é gigantesco, você usa isso como uma forma de receber essa atenção. Isso aqui não é um sentimento horrível, não é pra gente renegar, é pra gente entender que no fundo isso aqui está escondendo uma falta. Isso está escondendo uma falta aqui dessa conexão, isso está escondendo que a gente às vezes não está tão confiante naquilo que a gente tem para oferecer, que a gente precisa sempre ter essa validação do exterior. E aqui aparece a Rainha de Espadas me falando justamente de uma energia mais equilibrada nesse sentido. Você ali é o produto das suas experiências, claro, mas você aprende com elas. Muitos de vocês, inclusive, trabalharam nisso, aprendendo a impor limites, a cortar as conexões que não trazem coisas positivas para vocês. Aqui eu acho interessante nessa ilustração como a Rainha de Copas, como toda rainha, ela tem uma conexão com as emoções também. E ela tem uma copa aqui. Só que a dela tá trancafiada aqui embaixo dessa montanha de pedra. Não é a emoção que rege a Rainha de Copas nesse momento. E ela faz isso justamente em busca de ter uma maior clareza sobre a situação, daquilo que serve a ela ou não. E ela tem a sua espada aqui em mãos porque ela corta sem qualquer problema aquilo que não condiz com a energia dela. Se você tem essa energia dentro de você tão forte, gêmeos, qual é o medo então dessas trocas, né? Se você vai saber reconhecer aquilo que serve ou não para você, por que você está se impedindo tanto de deixar outras pessoas e outras situações entrarem aí na sua vida?
Aqui é muito um cutucão, uma reflexão importante para a gente ver o que está por trás de simplesmente uma atitude, o que está por trás de um simples bloqueio. Deixa eu trazer o baralho cigano para encerrar a nossa leitura dessa semana para o signo de Gêmeos. Gêmeos. A casa. A raposa de novo, gente. E fundo do deck a gente tem os lírios. Eu sinto aqui, Gêmeos, profundamente que o universo está querendo te dar um presente. E talvez um presente venha numa forma de conexão. E pode ser uma conexão platônica, pode ser uma conexão romântica, independente disso. É como se quisesse compartilhar uma energia bonita aqui com você. E a gente está trabalhando justamente os bloqueios que impedem isso de acontecer. Vocês têm uma natureza que clama muito por segurança, por estrutura, por um lugar para confiar, uma situação onde você possa voltar, que ela seja extremamente nutritiva, que ela te conheça, que ela te acolha. É toda essa energia que a gente está vendo aqui com a casa. Só que essa energia também em excesso gera esse medo, gera essa insegurança, gera esse excesso de controle, porque a gente não quer ser pego no imprevisto, né? Com essa energia aqui em busca de segurança muito exacerbada. Embora seja o mesmo animal, no baralho cigano, a carta da raposa tem um significado extremamente diferente. É uma carta que fala de sabotagem. Aqui me fala muito sobre uma energia autossabotadora, Gêmeos. Você está escondendo uma parte de você importante que pode se relacionar assim com o que a gente viu da raposa anteriormente, nessas trocas, no que você deixa uma luz forte brilhar quando você se conecta com outras pessoas, e você está escondendo esse lado de você e isso está roubando muito da sua essência. Isso está roubando uma parte importante de quem você é. Quando a gente não está sendo muito honesto com a gente mesmo, até as vitórias que a gente tem pelo caminho, elas não têm gosto de nada. Então aqui, Gêmeos, você pode sim ter passado por muita coisa que talvez não tivesse ali no seu controle. Mas nesse momento, quem está se sabotando é você. Então é preciso um olhar carinhoso para esses bloqueios, para esses medos e para essas inseguranças também. Ok, Gêmeos? Essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário. Um beijo e até a próxima!